Eu tenho certeza que você, hoje, levantou da sua cama com muita preguiça para poder sair dela. Depois você foi para o banheiro lavar seu rosto ou escovar o seu dente, porque você não consegue tomar café sem escovar os dentes. Depois você foi tomar café, mas você foi tomar café com pressa, porque você tem que trabalhar daqui 10 minutos. E você chegou no seu trabalho suado, com pressa, já pensando assim, o que as pessoas vão achar de mim? Será que meu patrão já chegou e vai ver que eu tô atrasado? E depois disso você foi visitar ali o seu e-mail para ver o que você tem que fazer hoje. Depois você foi almoçar, depois você chegou em casa e dormiu. E esse ciclo já se repetiu, como hoje é terça-feira, já se repetiu ontem, foi segunda, e vai se repetir quarta, quinta e sexta. Estamos falando hoje de uma coisa que você não para pensar, e isso é muito perigoso. Estamos falando do seu hábito. Profundo, hein? Profundo. Obrigado, Márcio, pelo apoio. E para poder falar sobre isso, nós trouxemos aqui duas pessoas que conseguem aí, né, gerenciar o seu hábito, não é verdade? Tá aqui com a gente o Paulinho, grande lutador. Grande lutador não, mas me esforço dentro do possível. E o Márcio. Fala galera, estou quase criando raiz aqui no podcast. É uma arvorinha de Jesus. Bom, então o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos falar para vocês se hábito é bom, se hábito é ruim. Nós vamos falar para vocês quais são os nossos hábitos e quais os nossos pontos de vista, certo? Então não sai daí e compartilha esse podcast, porque é muito importante que você compartilhe. Se você quiser mandar alguma coisa, mande no @jnjardins. Se você quiser mandar e-mail, pode crer, @gmail.com, certo? Não deixe de fazer isso, porque é muito legal e muito importante pra gente. E você pode acrescentar alguma coisa na vida de uma pessoa, certo? Então, vamos lá. O que é um hábito? Só para poder introduzir o assunto. Um hábito, eu não sei o que é no dicionário, deixa eu ver o que é no dicionário. É só porque muito se fala em hábito e às vezes, né, a gente não consegue definir. Por exemplo, o que é o ar? Não tem como você explicar o que é o ar. Tô brisando aqui, mas o que é o ar? Não tem jeito. Tô brisando. Então, vamos pegar aqui hábito no dicionário. Nossa, eu digitei dicionário no Google. E tô procurando. Eu achei, tá tranquilo. Beleza. Hábito é uma maneira usual de ser, fazer, sentir, é um costume, uma regra ou um modo. E uma segunda definição é uma maneira permanente ou frequente de se comportar-se. Bem definido, bem direto. Definido. Beleza. Agora, pergunto. Paulinho. Diga, meu jovem. É bom ter uma maneira permanente ou frequente de se comportar? Bom, sim, é bom. Depende se for um hábito que te traz benefícios, né? Porque Justo. tem hábitos que pode trazer malefícios, não sei se falei certo a palavra. Sim, senhor. Aí não seria bom você manter esse hábito, né? Justo. O ideal Tudo tem que depende. ser algo que te traz benefícios para a saúde ou para a vida espiritual também. Em todos E aí os coisas. Márcio, hoje seus hábitos. Se você colocar numa balança os hábitos bons e os hábitos ruins. Você tem hábito ruim? Com certeza. E você tem hábito bom? Com certeza. Agora qual que pesa mais? Cara, é difícil você pensar, mas com certeza os maus. Porque às vezes é mais fácil você ter um hábito ruim do que um hábito bom. Ele é mais denso, né? Ele é mais fácil de ter, entendeu? E os hábitos ruins, né? Vamos falar assim, se for falar de alimento, cara, é maravilhoso, né? Você pega uma batata frita, um negócio que te faz mal. Você pega uma pipoca com bastante manteiga ou alguma coisa, uma carne bem gordurosa, é o que te traz mais, assim... Prazer, né? Então, um hábito ruim, o Márcio falou algo que tem razão. Enquanto assim, pega uma pedrinha de hábito bom, pesa 500 gramas. Uma pedrinha de hábito ruim pesa, tipo, 5 quilos. Nossa, Aí ele você precisa de muito hábito bom para poder desconstruir um hábito ruim. Né? Beleza. Bom, e Paulinho? Qual é de seus hábitos? E aí, qual que é a coisa que você mais prioriza, assim? Partindo pro lado da saúde, né? Assim, o nosso corpo, ele é um corpo que ele quer vida boa, cara. Ele quer ficar deitado, ele quer comer coisas
gordurosas. Ele tende a deitar, né? O corpo nosso, cara, ele não quer fazer exercício, ele quer ficar bem tranquilão. Aí, o que acontece? Nós temos que nos empenhar em criar hábitos saudáveis, né? Por exemplo, uma prática de esporte, né? Eu pego muito, às vezes, no pé do meu pai com a minha mãe, né? As pessoas, geralmente, que você gosta, você quer que elas vivem bem, com certeza, com mais tempo. Então, eu tava falando pro meu pai e pra minha mãe esses dias. Fiz até eles comprar uma esteira, eles compraram, mas não estão usando, né? Você vende cabide? Mas, eu falei pra... Isso. Ela usa, às vezes chega lá, não, tô usando, tem um monte de roupa lá em cima. Você falou certo, é isso mesmo. Descarade. Mas eu falei pra eles, que nem eu tava vendo uma reportagem esses tempos atrás, que era da Coreia do Sul, né? São as pessoas que têm uma melhor qualidade de vida na velhice. Então eu tava vendo, tinha senhorinhas lá de 70 anos fazendo flexão, fazendo barra. E eles conseguem ter uma qualidade de vida no envelhecimento muito boa, que eles tornam-se, eles continuam sendo independente da idade que eles estão. Independente de filho, Isso, coisa... Não fica dependendo. Tipo, se for uma pessoa muito sedentária, com uma certa idade, você depende do filho para te levar num lugar, para fazer várias coisas, né? Você tem um índice maior de quedas, porque tua musculatura vai enfraquecendo. A partir dos 40 anos, a musculatura do homem ou da mulher, ele começa, por causa do nível hormonal, ele começa a perder musculatura, onde vai enfraquecendo. Então é bom uma prática esportiva. Na Coreia do Sul, que é a maior índice a maior faixa etária com qualidade é 78 anos, que os velhinhos da Coreia do Sul, e pela pesquisa que tem, todos eles conseguem viver até o final da sua vida independente, sem estar dependendo das pessoas. Cara, legal. É muito legal. E através disso, meu corpo, por exemplo, eu não gosto, cara, de fazer atividade. Às vezes eu vou pro treino, dá preguiça. Cara, às vezes eu vou pro treino de jiu-jitsu lá. Às vezes eu falo, não, quero ficar em casa quietinho, descansando, de boa. Mas a orientação médica é o quê? 3 vezes por semana, 1 hora de atividade física para melhorar o cardiovascular. Então eu tento fazer isso, e você fazendo uma atividade, você consegue também... Você pode abrir mãos de alguns hábitos ruins, ter alguns hábitos ruins. Por exemplo, você pode se alimentar de algum alimento mais gorduroso um pouquinho. O famoso dia do lixo. Isso. Depois, durante a semana, nos treinos, você vai eliminar aquilo ali. Agora, se você não faz nada, nenhum exercício, até o dia do lixo fica ruim, entendeu? Tem o dia do lixo e tem o dia do super lixo. Então, eu me esforço para tentar manter uma qualidade de vida assim, até para ter uma velhice mais saudável. E o que você faz? Eu faço musculação 3 vezes por semana. É difícil, eu chego em casa às vezes cansado e falo, nossa, tem que fazer. Mas eu já vou lá, ponho um podcast para me escutar. Boa. E eu faço um exercício lá. E durante a semana eu tento praticar umas 3 vezes, 1 hora mais ou menos de exercício de jiu-jitsu, né? Que ativa bem o cardiovascular, um exercício bem intenso. Sim. É muito bom para o coração. Da hora. Mas é isso que eu faço. 3 vezes por semana. Isso. Alimentação, tento também dar uma controlada, comer mais ovo, Você carne janta? branca. Cara, jantar é meio assim, depende do dia. Eu já ouvi falar que jantar faz mal. Faz mal. Porque quando você come assim à noite, você não tem onde você gastar aquela energia, né? É ideal você comer durante o dia, que você vai estar gastando, consumindo aquele... É por causa disso? Mano, eu achava que de noite você tava com a bateria fraca. Não, porque à noite, por exemplo... O metabolismo à noite é mais lento. E também, por exemplo, pra que você vai encher a barriga? É como se fosse uma recarga no celular de noite, se você não vai usar ele de noite. Entendi. Entendeu? Tipo, você carrega antes de dormir e você vai carregar antes de dormir, você não tem onde gastar a energia, então você acaba engordando, Nossa, vivendo e aprendendo aqui. É bom que eu vou tirar essa pança. Aí eu me esforço nesse sentido. Da hora, cara, não sabia disso não. Márcio, e você, cara? E suas rotinas, seus hábitos? Não, cara, meus hábitos. Você é igual ao Paulinho? Todos os meus hábitos. Você é igual ao Paulinho? Você consegue? Até o Paulinho tá até falando. Vamos começar a falar sobre saúde. Eu tava gordinho, cara. Você emagreceu bem. Emagreceu mesmo. Tava engraçado, né? Ministrando louvor. Tipo, eu assistia as lives, às vezes eu chegava em casa, assistia as lives da JNI e eu falava, cara, que legal, velho. Assistia as lives da JNI, tava só eu. Olha, gente, eu assistia a live da JNI.
Mas aí eu falei, não, eu cheguei, foi meio que até uma... Primeiro foi assim, a Laís queria fazer uma dieta. Aí eu falei, amor, você sozinho, vou te ajudar. Pá. Aí eu cheguei no trampo lá e a galera começou assim, não, porque você come demais, você não vai emagrecer. Todo mundo entrou na dieta, tá? Trabalha com vendas, mas parece que enche laje. Entendeu? Aí a galera falou, não, porque a gente tá fazendo dieta, mas você não vai emagrecer. Aí eu falei, eu fui determinar... Uma coisa que ajuda você a criar um hábito, eu comprei comprovado cientificamente, se durante 21 dias você repetir aquilo, vira hábito. Mas eu tive perseverança, entendeu? Eu falei, não, cara, eu vou conseguir. 21 dias às vezes passa como se fosse um ano, mas você tem que... mas eu vou conseguir. Eu falei assim, não, eu vou fazer uma dieta. Eu estipulei a minha dieta, baseado na outras coisas do Dr. Google. e estipulei a dieta, cara. Diminui drasticamente o que eu comia e hoje eu emagreci 12 quilos, entendeu? Nossa, um mês e meio. 12 quilos? Um mês e meio. Por aí. É um mês e meio, quase 2, porque eu comecei a fazer dieta era em fevereiro. Abril, 2 meses. Acho que uma das maiores forças pra você poder criar um hábito é você sentir na pele que alguma coisa tá errada. E outra coisa que eu senti, depois que eu criei esse hábito de comer menos, entendeu? Visar melhor que eu vou comer. É difícil? Claro que é, cara. Se for um doce, você quer comer. Mas como a gente tá falando assim de bons hábitos em alimentação, a partir do momento que eu diminuí, tem o dia do lixo, claro, só que você tem que ter consciência que aquele dia é o dia do lixo, cara. Não é todo dia o dia do lixo. Não adianta pensar assim, não, hoje eu vou comer, amanhã... Não, cara, o dia do lixo não vai te matar, mas tipo, todo dia virar o dia do lixo. Hoje eu me sinto melhor, entendeu? Parece que eu dou um reciclado na minha mente. Hoje eu como menos, eu me sinto melhor, entendeu? Eu sinto que a minha saúde deu uma melhorada. Pode crer. E desintoxiquei de várias coisas que eu comia. Porcaria, eu tô comendo muito menos porcaria, com exceção do sábado, que a gente sabe que é o dia do... pior que é. Pode crer. Beleza, conte-nos mais, mas para de usar o exemplo do Paulinho, cara. Para de copiar ele. Então, o hábito de copiar. O hábito de copiar. Hábito pra quem quer emagrecer. Esses dias pra trás eu perdi quase 5 quilos em uma semana com atividade física. Quase 1 quilo por dia. Dá pra fazer quase 1 quilo por dia. Eu até assustei. Quantas horas de atividade? O que você fez? 1 hora por dia. É mais o jiu-jitsu mesmo e treinei meio forte assim todo dia. Cada treino eu acho que é a média de 1 quilo que você perde, viu? Sério? Aí você não repor aquele líquido, aquele alimento. Você fica mal, né? Eu dei uma tem que ter dosagem. Mas vamos falar também de maus hábitos. Vamos falar de maus hábitos. Vamos falar de maus hábitos, porque não é bom, né? Eu tenho certeza, maus hábitos deve estar cheio de meu bom hábito. E hábito é uma coisa que você faz e não percebe. Não percebe? Por exemplo, vou me usar como exemplo. Eu tenho mania, por exemplo, até fui muito zoado no grupo da Chapinha, de falar muita gíria. Por exemplo, eu tô falando, eu falo, e aí, cara? Tudo cara. Então, hoje eu tô me policiando um pouco mais. Mas, eu falava assim, véi, era tudo véi. Eu parei, véi. Muito mano, cara, também. Isso é um hábito. Falar gíria vira hábito, cara. Você fala. Igual eu falei, você faz 21 dias ali, vira hábito. Cara, é muito fácil você fazer 21 dias uma coisa errada. A hora que você vê, você tá fazendo. Não, os 21 dias, é aquele negócio da balança, velho. É igual o Denis falou no começo, de você dormir tarde. Você dormir tarde. Dormir tarde. Você acostumou. Você falou de acordar tarde. Mas eu vou falar, dormir tarde. Acordar por sempre exemplo, em cima da hora, tipo, cara, 10 minutinhos antes. Série não é de Deus. Eu tô preso na série lá, eu com a minha esposa. Cara, eu tô assistindo série lá. E não vou fazer merchan, porque vai chegar a 8ª temporada. Ninguém sabe qual que é. Mas enfim, cara, virou hábito, velho. Mesmo assim, a gente tá assistindo, mas eu não consigo dormir antes das 2 da manhã, entendeu? Eu preciso corrigir esse meu hábito. E hoje em dia, com toda a tecnologia que a gente tem... Você liga o celular na TV. Se você pegar os nossos avós, os caras tinham hábito de todo dia almoçar às 11 da manhã. Cara, minha bisavó é assim, velho. É 11 horas da manhã, ela tá querendo almoçar. Tá batendo um pratão. Acorda 6 da manhã, 11 horas da manhã ela já quer almoçar, 6 horas da tarde ela já tá dormindo. É hábito, entendeu? Por quê? É bom. Fica aí o seu critério. Talvez pra ela seja bom, entendeu? Mas é bom dormir cedo, porque durante a noite tem muitos hormônios que são liberados só no sono. E você tem... Da hora. E melhora muito mais a sua saúde quando você acostuma a acordar cedo, entendeu? Acordar cedo, cara. Nossa, rende mais o dia, né? E infelizmente, usando essa geração, já tem esse hábito de não dormir
de não dormir cedo e muito menos acordar cedo. A noite é a hora mais produtiva. Entendeu? Então, como eu tô tendo essa dificuldade. Eu criei esse hábito, eu criei esse monstro. Agora é difícil. Ficar alimentando. E também eu queria falar de uma coisa, fora falar de hábitos, eu queria falar sobre hábitos na nossa vida espiritual. Importante. Entendeu? A Bíblia diz o seguinte, olha, pra quem tá ouvindo aí, lá em Tito 2,7. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras em seu ensino. Mostre integridade e seriedade. Então o que acontece? Quando você cria um hábito bom, por exemplo, orar. Nós que somos cristãos aqui, estamos todos sentados aqui, acho que todo mundo aqui tem essa dificuldade de orar. Porque o dia, cara, tem ficado curto. Tem. Né? E eu acho que a gente tem que separar um tempo, criar um hábito de fazer um devocional para Deus. Sim. A gente já fez fez um podcast sobre procrastinação. Isso, palavra difícil. Eu vi isso. Você viu? Entendeu? Que preguiça. E a gente tem essa dificuldade, cara, seja por tempo ou até por criar um hábito, né? A dificuldade de criar esse hábito, de orar, de buscar, de criar um tempo de qualidade com Deus. E eu acho isso um hábito importantíssimo pra gente ter uma qualidade de vida cristã. Uma coisa, tipo, eu gasto pelo menos 1h30 andando de carro, somando tudo por dia. E geralmente você gasta ouvindo música, às vezes você deixa o rádio desligado e vai curtindo as luzes do semáforo só. E assim, é difícil você aproveitar esse tempo pra fazer alguma coisa de útil, como por exemplo, orar. E um dia que você fica sem fazer isso, você não quer fazer nunca mais. E é muito mais difícil voltar. É quase que um caminho que você volta, cara. Pesa muito mais o lado negativo. O lado negro da Mas também, assim, isso eu faço direto, cara. Eu tô em cima da moto, eu ponho o foninho ali, eu vou ouvir. Não façam isso, gente. Mas eu ponho o foninho ali, cara, eu vou ouvindo um louvor, vou orando, vou falando com Deus. Mas eu acho que o ideal é a gente ter um tempo de qualidade mesmo, sim, entendeu? dedicado Você pra tirar, isso, né? igual a Bíblia fala, vai no teu quarto, no teu secreto ali, fecha a porta e fala com Deus. Eu acho que esse é um tempo de qualidade. Por que você tira um tempo de qualidade pra você? Você senta no seu sofá aí, igual você tá ouvindo a gente, você tá mexendo no seu Instagram, você tá... Mas às vezes a gente deixa de tirar um tempo de qualidade pra Deus. Sim. É importante a gente criar esse hábito. Outro hábito é outro muito tempo importante. que você precisa. Um hábito importante que a gente, como saúde cristã, né? Assim, vamos falar sobre saúde da vida cristã. A gente tem um tempo de adoração. Adoração tem que ser um hábito, cara. Você que vem na igreja aí, ó. Cantar uma música? Não só isso. Eu diria que eu aprendi, nosso querido amigo Nelson do Vida, que adoração não é louvor, cara. Adoração é um estilo de vida. Entendeu? Eu escolho ser um adorador. Eu crio o hábito de ser um adorador. Sim, a gente não adora a Deus só ouvindo música. Né? A Bíblia fala que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer para a glória de Deus. Então, tudo que eu faço, tem que fazer para adorar a Deus. É difícil, claro que é. Né? Não é fácil. Mas a gente criando, deixando a adoração virar um estilo de vida nosso, um hábito. Pode crer. Entendeu? Às vezes, sem perceber, eu tô adorando, entendeu? Usando a música como exemplo. A gente ministra louvor. Às vezes, sem ver, eu tô cantando, eu tô cantarolando, tipo assim, eu tô adorando, tipo assim, na minha cabeça eu já tô falando um negócio, eu já começo a pensar em adorar, virou um hábito, entendeu? Da hora. Você tem que forçar isso um pouquinho, né? Sim. Não vai natural. E quando tiver ruim de fazer, é que tá dando certo. É verdade, uns 21 dias. É por aí mesmo. Tem muitos livros que falam sobre isso, sobre hábito. Muitos livros falam. E uma vez eu vi um que ele não é cristão, mas ele trouxe uma abordagem muito interessante. Tudo se resume, além dos 21 dias, se resume em gatilho, em rotina e em recompensa. O que é cada um desses itens? Por exemplo, você falou que a sua avó, né, que dormia cedo e acordava cedo, bisavó. Mas, por que ela dormia cedo? Tem um gatilho pra isso. O que é o gatilho? Não tinha luz. Entendeu? Tem um gatilho, literalmente. A arma tem um gatilho que você aperta e atira. E aquilo que eu falei, cara, às vezes é a geração, entendeu? Sim. Agora é muito fácil ficar cuidado até tarde. Então a gente tem um gatilho pra não fazer esse bom hábito. Mas qual que é a ideia? Se você quiser criar uma rotina, você tem que primeiro ter um gatilho. Você inventa um gatilho pra você, entendeu? Tipo, um gatilho interessante pra quem quer acordar cedo é deixar o celular numa tomada longe. Eu faço isso. É bom? Vou pegar no banheiro.
Justo. Levanto, a hora que eu chego lá, eu já tiro o despertador e falo, então aqui mesmo eu vou escovar dente. Já escova dente. Já era. Tipo, você vai voltar pra cama e vai escovar dente, você não vai fazer isso. Então, esse é um gatilho. É transformar um negócio numa atitude. E depois, a questão da rotina. É repetir isso, por mais que esteja difícil. Até se tornar um hábito. Sim, exato. Igual eu falei, o hábito é aquilo que você faz inconscientemente. Hábito tá o seu subconsciente. Vamos supor, a gente tá falando de tempo com Deus. Deu o teu horário. Você acordou, tipo, você precisa se condicionar a acordar cedo. Eu me condiciono a acordar às 5 horas da manhã, um exemplo, tá, gente? Eu acordo às 5 horas da manhã porque eu quero falar com Deus das 5 às 6. Cara, vai chegar uma hora que vai virar um hábito. Vai virar? Não, vai. Virar um hábito. Só que aí, justo, vai virar um hábito. E depois, também, se tiver muito difícil, é você utilizar a recompensa. Tipo, se eu fizer isso, eu vou me dar ao luxo. Por exemplo, coloquei o celular longe da cama. Consegui levantar. Não voltei pra cama e não dormi até as 2 horas da tarde. Aí eu vou me dar o direito de um dia na semana dormir até mais tarde. Então você trabalha dessa forma, se é difícil de implantar o hábito na sua vida. É o gatilho, colocar o celular da tomada, rotina, que é persistir naquilo, e a recompensa. Tipo, às vezes funciona, não sei se... Sim, mas claro. funciona, o negócio da recompensa é bom. Falando de hábitos de oração, eu tive algumas experiências. Teve uma época da minha vida que eu fiz um propósito de criar um hábito mesmo de oração, então toda noite eu orava. E, cara, é uma coisa muito... A oração ela é muito importante, né? Quando Moisés, naquela situação que Josué estava lutando, acho que contra Amaleque, olha para você ver a importância da oração, de criar um bom hábito para orar. Quando Moisés levantava as mãos e orava, Josué e o povo de Israel vencia. Quando os braços dele se fadigavam e ele abaixava, o povo começava a perder. E aí, até o ponto que eles colocaram uma pedra embaixo do braço dele e tal, para ele manter o braço erguido e orando. Então, aí eu pergunto para você que está nos ouvindo, e o Márcio e o Denis, a oração é importante? Sim, ao exemplo de Moisés. Quando ele estava com a mão levantada, o povo vencia. Então, nós temos que criar hábito de orar. Não é fácil. Assim como eu falei do corpo, a gente quer ficar só descansando no lado físico. O lado espiritual também, nós quer ficar ali tranquilo, cara. Eu tive algumas experiências uma vez de fazer um propósito de oração. Eu orava todo dia à noite, 1 hora. Orei durante algum certo tempo. Cara, é muito interessante, porque eu tive algumas experiências ali de falar em línguas, umas outras línguas, assim, que eu nunca tinha falado na minha vida, e senti a presença de Deus, assim, de uma maneira tão grande, que hoje chega a dar saudade, né? Tenho que me esforçar e voltar ao hábito de novo, porque, cara, a presença de Deus, ela é maravilhosa na nossa vida. E só pegando um gancho isso, pode falou, cara, é muito ruim você sentir saudade de um hábito bom. Cara, imagina você pensar assim, nossa, cara, eu fazia isso. Hoje eu não faço mais. Nossa, é triste mesmo. Por que eu não faço? E assim, geralmente não é de uma vez, né? É uma coisa que hoje não vai. O pastor falou domingos de um evangelista, eu também esqueci o nome dele, tentei procurar aqui, não consegui encontrar. Enfim, ele era um evangelista que ele conseguiu alcançar, cara, muita gente, foi algo impactante. Só que, porém, ele mesmo relata numa frase dele que ele não cuidou do corpo que Deus deu para ele. Então, eu não lembro o exemplo, eu sei que ele fala de um cavalo, que o corpo é como se fosse um cavalo que Deus deu, e ele não cuidou do cavalo. Então, ele morreu muito novo, eu não lembro a idade, mas assim, ele se arrepende por não ter cuidado do corpo, porque ele morreu muito novo, e novo ele conseguiu alcançar muita gente. Se ele tivesse cuidado do cavalo que Deus deu para ele, que é o corpo, ele teria alcançado muita gente. Então, tá aí, nós temos que cuidar do nosso corpo. O nosso corpo físico, né? E do nosso corpo espiritual. Não sei se existe corpo espiritual, existe, mas deve ter. Vamos dizer assim, é um exemplo. Pode dar para exemplo. É um exemplo. E uma coisa assim, o hábito, cara, bom hábito, os bons hábitos, cara. Geralmente, as pessoas que têm bons hábitos, cara, são pessoas de sucesso. Entendeu? Literalmente. Que conseguem conseguem seguir aquela rotina, seguir os seus hábitos. Eu vou usar um exemplo aqui, John Wesley. Para quem não conhece, John Wesley foi o fundador sim, né? Ele foi fundador da Igreja Metodista, acho que sim, né? Me corrija se eu estiver errado. Fundador da Igreja Metodista, e a Igreja Metodista literalmente vem do nome metodista porque ele era um cara muito metódico.
Tipo, ele tinha um horário dele acordar, ele tinha um horário dele comer, ele tinha um horário que ele ia pregar, ele tinha tudo, cara. Então ele tinha... Eu uma coisa começo a programada, estudar né? ele, cara, eu falo assim, cara, como ele tinha bons hábitos, entendeu? Como ele levava os hábitos dele ali nas suas mãos, entendeu? E eu, por exemplo, eu tenho muito, tipo... O Marcos acabou de dar uma dentada no microfone. E bateu no dente dele. Para, você acabou de ouvir o timbre do dente do Marcos. Voltando aqui nos hábitos, eu até perdi o que eu ia falar. Mas enfim, ele era um cara que ele tinha tudo programado, cara. Tava tudo nas mãos dele. E eu tenho dificuldade com isso. Muita muito dificuldade, cara, de ter bons hábitos. Maus hábitos, não. Maus hábitos. Nossa, é facinho, cara. É fácil. É É porque fácil. o nosso corpo é safado. Ele só é hábitos ruins. É, bela definição, bela definição. Da hora. Então é isso aí, galera. Se você gostou do podcast, você tem que compartilhar esse negócio, pelo amor de Deus, que isso vire um hábito. Um hábito. Na hora que você Ouvir podcast é um hábito. E na hora que você estiver fazendo um exercício lá, alguma coisa, põe um podcast Põe um pra podcast. escutar, pá, e vai lá. Agora eu Boa. faço. Boa, Paulinho, boa. Mas é isso aí, cara. Faz virar um hábito. Porque... E vou te desafiar a fazer uma coisa. Pega um papel ou no seu celular e escreve aí quais são seus hábitos bons, quais são seus hábitos ruins. Isso Se é importante, conheça. importante. Se conheça. Autoconhecimento. Eu já é- fiz isso, cara, e a lista dos hábitos bons tava... Porque tem coisa que... Que lista? Tinha que um é- item, tinha o título. então, que tem uma listinha que você fala de hábitos bons ali, você pega os ruins, que tem coisa que é hábito seu, que você não sai falando tudo novo, esse hábito, não sei o que, não sei o que. É, justo. Cara, aí você olha ali e você fala, quanto hábito ruim, cara. porque- E tem até Quanto aplicativo, viu, pra você baixar no celular aí, coisa de hábitos tem, que sim. te fala que hora que você tem que beber uma água, que hora que você tem que fazer alguma coisa, é interessante. É Não, é. legal. Interessante. Mas beleza. Gente, obrigado por ter ouvido. Fiquem aí até a próxima terça e aquele grande abraço. É nóis que voa. Falou, Valeu, galera. galera. Falou. Valeu, galera. Falou. Valeu, galera.